profeta Ezequiel teve uma visão, e nela ele diz que olhou e viu uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos, faíscas, cercadas por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo haviam 4 vultos, que pareciam seres viventes. Na aparência tinham a forma de um homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. O que esse ser incrível tem a ver com os 4 evangelhos? Bom, eu sou o pastor Alan e essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no Teo Legal, você tem um estudo. Às vezes interpretando algum trecho das Escrituras, como hoje, às vezes entendendo algum postulado teológico, às vezes sobre algum determinado tema. Mas sempre algo que a gente possa compreender e ser útil no nosso dia a dia, ou algo que vai aumentar a nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com a palavra, ou que nós venhamos a conhecer ainda mais a palavra de Deus. Então, se você acha que esse estudo é interessante, se você conhece alguém que está começando sua caminhada cristã, alguém que está começando a ter contato com o Evangelho, esse estudo de hoje é perfeito para esse tipo de pessoa. Manda essa mensagem para alguém, manda essa mensagem para esse seu amigo, se inscreve aqui no canal para você não perder os outros estudos e pode acompanhar os outros estudos que estão aqui na playlist também. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos como ponto central, do ponto de vista físico, o livro de Salmos. Ele fica ali exatamente no meio da Bíblia cristã. Então, se você pegar a sua Bíblia e abrir ela na metade, provavelmente vai estar em Salmos. No máximo que você vai acertar ali é Provérbios, Cantares, mas normalmente Salmos vai estar bem ali no meio, o livro de Salmos, né? Mas quando nós olhamos do ponto de vista da história em si, a centralidade da Bíblia, o texto que está no meio da Bíblia, o texto central das Escrituras é, na verdade, a história de Jesus. O personagem principal da Bíblia é a história de Jesus. Nós conseguimos ver na história Jesus aparecendo no que a teologia chama de proto-emanações, ou seja, ou proto-aparições. Proto é sempre pré, né? Então pré-aparições de Jesus em uma série de eventos que acontecem no Antigo Testamento. Um exemplo bem comum desse é a fornalha ardente, lá do livro de Daniel. Então, na fornalha ardente são jogados 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e ao olhar para dentro da fornalha são vistos 4 homens, e eles caminhavam então pela fornalha. Quem era esse 4º homem? A teologia entende que esse 4º homem era justamente uma proto-emanação de Jesus, ou seja, uma pré-aparência de Jesus, Jesus aparecendo previamente ali nas Escrituras. Ao mesmo tempo, olhar para os textos do profeta Isaías, também é muito comum encontrarmos ali trechos em que nós muitas vezes vemos bastante clara a história de Jesus ali. Isaías 52, por exemplo, o trecho de que ele levou sobre si as nossas dores, né? Quem é esse ele? Né? Há muitos outros trechos das Escrituras em que aparecem o anjo do Senhor, e normalmente os anjos que aparecem na Bíblia, eles não aceitam reverência, eles não aceitam que as pessoas se curvem diante dele, mas o anjo do Senhor aparece. Então ali
também nós entendemos que seja Jesus. E o texto de hoje de Ezequiel é também uma aparição assim. Mas quando nós falamos de Jesus em si, nós estamos falando dos 4 evangelhos, do que se conta sobre Jesus. Jesus não deixa nenhum texto escrito, Jesus não deixou cartas, como os evangelistas disseram. Jesus sabia ler, a gente tem certeza disso, porque mais de uma vez ele vai ao templo, ele pega as escrituras, ele recita as escrituras, ele lê um trecho de Isaías, inclusive. Então aparecem trechos em que Jesus lê, né? Mas Jesus não deixa nada escrito. Tudo que nós temos escrito sobre Jesus foi escrito sobre Jesus, né? Então alguém escreveu sobre Jesus. Poderia ter deixado escrito, mas não o fez, né? Então poderia, mas não tem nada escrito. Mas há 4 evangelhos. Num outro vídeo que você pode acompanhar na playlist aqui, num outro vídeo eu falei sobre mais de 100 evangelhos, que são os evangelhos apócrifos. São evangelhos que nós entendemos por uma série de razões que eu expus lá no estudo, e você pode acompanhar aqui no card que vai aparecer, por que esses evangelhos têm algumas falhas, né? Tem algumas que têm prodígios, que não têm fundamento, por exemplo, na história de Jesus para serem verídicos ou não. Mas eu queria fazer hoje, a ideia hoje é um apanhado geral dos 4 evangelhos, ou um estudo sistemático dos 4 evangelhos e o entendimento do porquê eles são assim, inclusive falando depois sobre os evangelhos sinóticos, né? Nós vamos ver também o que são os evangelhos sinóticos. Será que você já leu algum trecho dos evangelhos sinóticos? Será que são textos que devem ser lidos? Bom, no estudo de hoje nós vamos ver. Então, quando nós pensamos nos evangelhos, nós pensamos sempre em 4 evangelhos. Onde estão os evangelhos? Eles são o primeiro texto do Novo Testamento. Então, quando a sua Bíblia começa, você está vindo ali no Velho Testamento, profetas maiores, profetas menores, e aí começa o Novo Testamento. O primeiro livro, a primeira escrita do Novo Testamento já são os 4 evangelhos. Então eles ficam juntos, né, e depois vai ter o livro de Atos e aí começam as cartas. Então os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos da Bíblia cristã. Os 4 evangelhos levam o nome da pessoa que o escreveu. Então, quem escreveu o texto de Mateus foi Mateus, quem escreveu o texto de Marcos foi Marcos, quem escreveu o evangelho de Lucas foi Lucas, e quem escreve o evangelho de João é João. Tem diferença deles? Tem diferença deles, né? Se você for olhar os textos comparativamente, você vai notar a diferença. Existem N estudos sobre isso, existem, inclusive, achei hoje um site, estava preparando o estudo, achei um site que vai aparecendo assim, quando as histórias são coincidentes, são as mesmas histórias. Mas eu queria te convidar então a dar uma olhada depois no primeiro capítulo de cada um dos versículos. Você vai ver que eles são completamente diferentes, né? Então, Mateus começa com a genealogia de Jesus, João já começa com o surgimento do mundo, né? Então, são textos completamente diferentes. E a genealogia que tem em Mateus é diferente da genealogia que tem em Marcos, né? Então, parentes de Jesus ali, de um lado é o ramo de José, do outro lado é o ramo de Maria, né? Então, você vê que são parentes diferentes, inclusive. Então, os 4 evangelhos são 4 textos que contam a mesma história e contam histórias diferentes. Deixa eu explicar isso melhor. São 4 textos que contam a mesma história porque são 4 textos que contam a história de Jesus de Nazaré. São 4 textos diferentes, por quê? Porque não contam os mesmos exatos fatos, há fatos em comum. Por exemplo, a crucificação de Jesus está em todos, a morte e ressurreição de Jesus está em todos, mas são diferentes porque tem alguns milagres que aparecem em um, há milagres que aparecem em outro, há milagres que não aparecem em 2, há milagres que não aparecem no terceiro, então eles têm diferenças entre si.
Tá? São todos mais ou menos da mesma época. Mateus é escrito mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, lógico, todas essas datas sempre depois de Cristo, né? Então, Mateus é escrito mais ou menos no ano 60, Marcos é um pouquinho antes, Marcos deve ter sido escrito entre o ano 55, entre o ano 50 e 55. Lucas é escrito um pouquinho depois, é escrito lá pelo ano 65 a 70. Você já fiz aqui um estudo, inclusive, em que eu demonstro em que Lucas nem conheceu Jesus, Lucas nem judeu era, mas é o mais bem escrito dos evangelhos porque Lucas faz o que os pesquisadores fazem hoje. Ele faz uma pesquisa de campo, ele faz entrevistas, ele faz uma peneira, ele vai conversar com pessoas que conviveram com Jesus, com várias pessoas, e daí ele escreve o seu evangelho. E João é o último dos evangelhos a ser escrito, foi escrito lá pelo ano 80. Então, eles são escritos em épocas diferentes. Então, cada evangelho ele é escrito por uma proposta diferente. Então, você já viu que ele foi escrito em tempos diferentes, mas ele também é escrito com um propósito de existência diferente. Então, e esse propósito de existência, lógico que é uma resposta a uma pergunta diferente, mas ele também vai ter um enfoque diferente. Então, se você olhar, por exemplo, agora Mateus capítulo 1, logo no comecinho de Mateus, ele vai já dizendo da descendência, da ligação de Jesus com o rei Davi, né? Então daí inclusive a expressão Jesus filho de Davi, né? A gente sabe que por adoção o nome do pai de Jesus era José, nisso não há dúvida nas escrituras, né? Os 4 evangelhos são condizentes quanto a isso. Há inclusive um trecho em que as pessoas olham para Jesus chegando na cidade e dizem assim, mas esse não é o filho do carpinteiro José? Né? Então a figura paterna de Jesus era José. Quando se diz Jesus filho de Davi, é um reconhecimento de que Jesus pertencia à linhagem real. É lógico que dizer isso, nós falamos isso com todo respeito, com toda reverência, mas uma coisa a gente precisa também ter consciência de que pertencer à linhagem de Davi era algo, não era comum, mas era assim, não era exclusivo de Jesus. Tinha uma série de pessoas que pertenciam à mesma linhagem, né, à mesma família de Davi, né, da mesma linhagem, eram descendentes de Davi. Havia entre os judeus milhares de descendentes do rei Davi. Né? Quando nós pensamos em Marcos já vai começar contando a história de um primo de Jesus. Né? Vai contar a história do último profeta do Velho Testamento, do último profeta com mensagem veterotestamentária, que é João Batista. João Batista, primo de Jesus, não é o único primo de Jesus que aparece nas Escrituras. O estudo da semana que vem vai apresentar um outro primo de Jesus, mas João Batista era também primo de Jesus e, portanto, também da linhagem de Davi. Né? Mas ali Jesus já aparece como resposta da profecia de João Batista. Por que nós dizemos que João Batista, em que pese estar no Novo Testamento, a mensagem de João Batista é a mensagem do último profeta do Velho Testamento? Porque até João Batista, a mensagem dos profetas era: virá o Salvador, há de vir o Salvador. Depois de João Batista, a mensagem muda. A mensagem passa a ser o reconhecimento de que Jesus é o Salvador. Isso, inclusive, nas palavras de Pedro, né? Quando Jesus pergunta, uns dizem que você é tal, outros que é tal, né? Que é Davi, que é Elias, mas vocês quem acham que eu sou? E aí Pedro diria, né? Você é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Então essa declaração, né? Sobre essa declaração circunstancial que a Igreja de Jesus é fundada, sobre essas palavras proferidas por Pedro. E aí Jesus, inclusive, diz que ali essa palavra não é nem inspiração dele, é inspiração divina. Então não é uma criação dele, é uma inspiração divina. Então, até
João Batista, a mensagem é sempre futurológica, ou seja, sempre de que no futuro virá o Salvador. Posterior a isso é sempre do reconhecimento soterológico, ou seja, de que o reconhecimento da vinda do Salvador na pessoa de Jesus. Então, os propósitos dos evangelhos são diferentes. Ao mesmo tempo, Mateus é escrito em que apresenta Jesus, então, sua linhagem com Davi, apresenta Jesus como o rei, né? como aquele que vem para reinar, aquele que vem para estabelecer o reino de Deus na terra. Em compensação, Marcos não. Marcos já vem apresentar um Jesus com uma visão completamente distinta. Em Marcos, Jesus vai ser apresentado como servo. Servo na essência da ideia daquele que vem cumprir os desígnios de Deus, vem cumprir a vontade de Deus. O servo bom e fiel, o filho amado que traz prazer para o pai. É isso, inclusive, que Deus declara audivelmente após o batismo de Jesus pelo seu primo João Batista lá no Jordão. Então, é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus ali é apresentado como um servo. Em Lucas, Jesus já não aparece assim. Jesus aparece como sendo o Filho do Homem, né? Uma expressão, inclusive, que Jesus usa e que usam também a respeito de Jesus. Ele é apresentado como Filho do Homem. Quem gosta muito dessa expressão é o Samuel, que é o nosso ministro de louvor. A expressão Filho do Homem vai se referir justamente a Jesus. E no Evangelho de João, João já vai apresentar Jesus na sua face divina, Jesus como sendo Filho de Deus, ou seja, Jesus com uma porção divina, com uma criação celestial. Claro que quando nós estamos falando isso, eu estou falando isso como ênfase. Se você for olhar em Mateus, Mateus vai falar da origem divina de Jesus. Vai contar, inclusive, da forma com que Maria concebe a criança, né? Maria virginal concebe a criança, o anjo aparece para ela, aparece depois para José também. José assume essa posição. Ele foi um homem de muita coragem, lutou contra um costume ali na época, foi um homem de grande valia, mas cumpriu a vontade de Deus. Então José é um homem abençoado também, né? Então, essas características que eu estou dando para vocês é a ênfase, não quer dizer que o outro evangelho negue elas, muito pelo contrário, já falei aqui sobre isso, né, que o entendimento ele é sistemático e global. Então, um evangelho não desacredita o outro, um evangelho não refuta o outro, mas a ênfase de cada um dos evangelhos é esse. E por que isso? Porque cada um dos evangelhos é escrito para um público diferente. Eu não sei se contigo aconteceu isso, mas na minha época, quando uma pessoa começava a frequentar a igreja, dizia assim, eu queria aprender a ler a Bíblia, mas precisa começar lá pelo Gênesis, como é que eu começo a ler a Bíblia? Normalmente, a gente apresentava para a pessoa dizendo assim, comece a ler por João. Né? Não sei se você sabe isso, mas muita gente dizia isso. Começa a ler por João, vai lendo o João, que João é tranquilo de ler, tal. Normalmente a gente falava inclusive da versão da Bíblia, né? Porque as pessoas tinham aquelas versões antigas, com uma linguagem difícil, mas era comum a pessoa dizer, como é que eu faço para começar a ler, tal, e aí se indicava a ler por João. Por quê? Isso tem também uma razão. Então, quando nós olhamos para os 4 evangelhos, nós precisamos entender para quem cada evangelho foi escrito. Então, para o evangelho de Mateus, ele é escrito para judeus. Por isso que começa ali ligando Jesus a Davi.
vai apresentando Jesus a Davi. Por quê? Porque Davi é um personagem que todo judeu conhece bem, né? A marca de identificação dos judeus é justamente a estrela de Davi. Então eles conhecem bem a figura de Davi. E se você olhar também, ele vai dizer assim, essa é a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Né? Então vai ligar não só ao rei, como vai ligar ao pai da nação com Abraão. E aí ele vai fazendo toda a cadeia genealógica ali para mostrar a raiz de Davi e a raiz de Abraão de Jesus, né? A raiz abraâmica, é bonita essa palavra, né? A raiz abraâmica de Jesus. Então ele ali vai mostrar a ligação de Jesus com a raiz e com as escrituras, portanto, a face judaica de Jesus, mostrando Jesus como o judeu perfeito, no sentido daquele que vem para cumprir plenamente a lei e a partir do cumprimento total da lei, vencer o pecado a partir do cumprimento integral da lei. Já quando nós olhamos para Marcos, Marcos já não vai apresentar Jesus nesse aspecto, nesse aspecto. Por isso que quando você olha, por exemplo, Mateus, você vai ver muito a palavra da lei repetindo. Quando nós olhamos para Marcos, Marcos não. Marcos já vai mostrar Jesus, então, como um servo. E aí vai mostrar esse evangelho foi escrito não para os judeus, mas para os romanos, né? Para as pessoas que tinham influência romana ali na região. Então veja, quando os romanos dominavam uma determinada região, isso é muito interessante nós entendermos, eles colocavam o Império Romano sobre aquele sistema. Eles não aboliam o sistema que havia. Se você for pensar no Egito, mais ou menos na mesma época de Jesus, um pouquinho antes, era a rainha Cleópatra. Já falei inclusive dela aqui. A rainha Cleópatra, ela era a rainha do Egito, mas ela foi casada, inclusive, com dois generais e imperadores romanos. Por que isso? Porque os romanos, ao dominar uma determinada região, eles não derrubavam o sistema que havia. Então o Egito tinha um reino, continuava havendo um reino ali. E esse reino estava abaixo do comando romano. É por isso, inclusive, que quando Jesus é preso, ele é levado ao Sinédrio, depois é levado ao rei judeu, e aí é levado a Pôncio Pilatos, o governador romano. Então veja, Jesus é apresentado ao sumo sacerdote, isso significa que os romanos não haviam destruído a religiosidade do povo ali na região. Jesus é levado ao rei Herodes, significa que os romanos não tinham tirado ali o sistema de governo, né, nesse caso a realeza judaica. Jesus não tinha, os romanos não tinham despojado o rei do seu reinado, mas depois de passar por todo o sistema judaico, ele é levado a Pôncio Pilatos, né, que era o governador romano na região. Então, os romanos não destruíam a cultura do lugar, mas integravam essa cultura sobre a proteção romana. Por isso que tinha tanto romano ali na região. E Marcos é escrito justamente para esse público, para os romanos. Lucas, que vai apresentar Jesus como filho do homem, já vai apresentar para um público completamente diferente, para um público muito mais racional, para um público muito mais estudioso, para um público muito mais voltado ao conhecimento e ao pensamento. Por isso, inclusive, ele apresenta suas fontes, ele diz qual foi a sua metodologia de pesquisa, ele diz qual é a sua ênfase, qual é o seu propósito no primeiro capítulo, e Lucas escreve para os gregos. Então, quando nós falamos em grego, talvez a primeira coisa que você pense seja aquelas esculturas de mármore e tal. Isso é ótimo, é completamente adequado um pensamento desse. Por quê? Porque Jesus ali também é apresentado como filho do homem, ou seja, como o homem perfeito, né? Não nas características necessariamente físicas, né? Porque não há uma descrição física de Jesus, mas
como homem perfeito no sentido de não carregar sobre si falhas, né? Então não há falhas no caráter, no comportamento de Jesus. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, que é o escrito mais tardiamente, nós olhamos então para que João escrevendo dessa vez para um público muito específico, que são os judeus do caminho. Quem são os judeus do caminho? São os cristãos, os primeiros cristãos. A igreja primitiva era considerada como se fosse um ramo do judaísmo, que eram chamados de judeus do caminho, né? Então é para esse público, para os primeiros cristãos, que João vai escrever. Então, quando João escreve, já havia uma identidade de uma igreja, já havia uma igreja pensada, já pensando em se organizar em torno da figura de Jesus. E é para essa igreja, então, que João vai contar. Por isso, inclusive, que João começa ligando Jesus com seu pai, ligando Jesus com Deus. E aí, nós temos, então, para satisfazer a natural cultura de cada um, ênfases diferentes. Então, Mateus, ela vai ser escrita basicamente expondo os sermões de Jesus, os ensinamentos que Jesus dava. Por exemplo, o mais famoso deles, o Sermão da Montanha, né? O Sermão dos Pacificadores, uma série de sermões de Jesus vão aparecer lá no texto de Mateus. Quando nós pensamos em Marcos, que vai apresentar Jesus como servo, vai apresentar Jesus como cumprindo a vontade de Deus e demonstrando o reino de Deus na terra. Portanto, Jesus aparecerá muito mais como servo e como cumpridor da vontade de Deus. Por isso, no livro de Marcos vai aparecer a ênfase muito mais nos milagres de Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, aí nós pensamos na criação do pensamento, né, voltada para os gregos. Então, quando a escolástica, a dialética, o discurso em si, a construção do pensamento a partir da sustentação oral. Então, o foco aqui já é dentro das parábolas de Jesus, ou seja, ensinamentos dos quais nós podemos retirar as lições. Então, quando nós olhamos para o texto de Jesus, nós temos uma série de parábolas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola das 10 virgens, as virgens que eram prudentes, as que eram imprudentes. São personagens que nunca existiram, né? Mas que a história das parábolas existia porque na história se retiravam lições. Esse é o sistema de ensino grego. Então, o grego ele conta a história de Ícaro, por exemplo, que fez as asas para sair voando do labirinto. E aí ele bate as asas, voa em direção ao céu, chega mais perto do sol, o sol aquece as asas, derrete a cera e ele cai, né? Existiu ou não existiu Ícaro? É uma outra discussão. Mas Jesus usa essa sistemática. Ele conta histórias que não são necessariamente verdades, mas são histórias que são verossímeis, ou seja, histórias que têm verossimilhança. Não aconteceram, mas poderiam acontecer. E a partir dessa história, retira-se então as lições. E João já vai dar uma ênfase completamente diferente. João já vai mostrar a mística. João vai mostrar a divindade de Jesus na sua história. Então, às vezes o mesmo fato é contado de um jeito em Mateus, é contado de outro jeito em Marcos, é contado de um terceiro jeito em Lucas e de um quarto jeito em João, justamente porque são ênfases distintas e com propósitos distintos e para públicos distintos. Então essa troca é natural acontecer. E uma característica que nós podemos retirar então dos 4 evangelhos é que cada evangelho tem a sua característica distinta. Então, quando nós olhamos para Mateus, nós vemos uma característica de um texto profético, né? Jesus ali no cumprimento da profecia que era dada aos judeus.
né? Quando nós olhamos para Marcos, esse caráter já muda. Ali é do homem que realizou, ou seja, a característica é a prática de Jesus. Quando olhamos para Lucas, Lucas já muda. Então, Mateus vai mostrar a característica profética de Jesus, Marcos a característica prática de Jesus, Lucas vai mostrar a característica histórica, então vai demonstrar a historicidade de Jesus e, portanto, a veracidade dos ensinamentos de Jesus. E João, como já tem a ênfase da mística e da divindade, vai mostrar o aspecto e o caráter espiritual de Jesus. A próxima quinta teológica será sobre as 3 cartas de João, e nós vamos entender por que foi tão necessárias as 3 cartas de João e essas características espirituais da igreja primitiva, demonstrando esse aspecto da vida de Jesus. Mas eu comecei com um textinho de Ezequiel, capítulo 1, basicamente ali em torno do versículo 10. E por quê? Porque Jesus é apresentado, uma forma de representação dos evangelhos é através dos 4 seres. Ou dos 4 rostos que aparecem lá em Ezequiel. No mandamento de Ezequiel. Então, quando nós olhamos para Mateus, nós olhamos Jesus como a figura de um leão. Por que o leão? Porque o leão carrega essa característica, né, de ser o rei dos animais. O leão não é o maior dos animais da floresta, o leão não é o mais forte dos animais, um rinoceronte é muito mais forte que um leão, um elefante é mais forte que um leão, mas diz a tradição que quando o leão ruge, a floresta se cala, porque não há dúvida da sua imponência e da sua majestade, da sua aparência de rei. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é o Evangelho representado através de um boi. Jesus apareceria ali como um boi. Por quê? Porque é um animal forte, muito mais forte, mas que usa a sua força para o cumprimento da vontade daquele que o comanda, né? Então, como um grande animal, um animal forte o suficiente para cumprir a vontade de Deus, mas um animal manso e que não emprega a sua força, senão no cumprimento da vontade do seu Senhor. Quando nós olhamos para Lucas, Lucas já vai apresentar Jesus como a figura de um homem, aí homem físico mesmo, né? Como um homem carnal, ou seja, alguém em quem nós podemos nos espelhar. Porque muitas vezes pessoas olham para Jesus e falam assim, não, o padrão de Jesus era muito alto, é inalcançável, né? Então por isso, como é inalcançável, eu nem vou buscar. Eu também acho que o padrão de Jesus era bastante alto e é bem difícil alcançar o padrão de Jesus, mas como o Evangelho de Lucas o apresenta como homem, não quer dizer que nós não possamos perseguir esse alto ideal, né? E aí Jesus aparece em João como a águia. Por quê? Porque é um animal que, no seu voo, voa mais alto e que tem uma visão muito mais aguçada, no sentido de que a visão é muito maior por ser espiritual, não fica adstrita à nossa forma física, ao nosso padrão físico, ao nosso ambiente físico. Então, Jesus aparece nos 4 evangelhos de forma completamente distinta, de forma completamente diferenciada e a partir dali com um propósito de existência completamente diferenciado. Eu falei que eu ia falar sobre os evangelhos sinóticos, então sincronia é no mesmo cronos, no mesmo tempo, né? Cronos, tempo. Então as coisas que aconteceram ao mesmo tempo, são sincronizadas. Quando nós falamos de sinóticos, são as coisas que aconteceram sobre a mesma ótica, sobre o mesmo olho.
né? Então, quando nós olhamos para o Evangelho de João, ele não é um evangelho sinótico, ele é um texto completamente diferente. João é o apóstolo que Jesus amava, João caminha com Jesus, assim como João Batista, João evangelista, ele também era primo de Jesus. Então, João tem um convívio, é João que Jesus vai incumbir de cuidar de Maria depois da morte de Jesus, né? Então tem ali o trechinho que Jesus pede para João cuidar da sua tia. Então João é um texto escrito em separado, é um texto mais diferenciado dos outros três evangelhos. Os outros três evangelhos são o que nós chamamos de evangelhos sinóticos, né? Então eles são como se fossem encarados, contados pela mesma pessoa, é mais ou menos como se fosse, não é um telefone sem fio, mas é como se fosse assim, uma pessoa contou, porque por exemplo, os evangelhos vão contar alguns trechos sobre quando Jesus era criança, ou sobre antes de Jesus escolher os apóstolos, ou, por exemplo, no caso de Lucas, que nunca viu Jesus, ele não tinha experiência nenhuma para contar. Então, como que eles contavam esses trechos anteriores, né? Alguém contou para eles. E aí, quem é essa pessoa? Bom, eu já vou falar sobre isso. Mas então é como se os três ouvissem da mesma pessoa a história, e a partir desse relato dessa pessoa, os três contariam a mesma história. Portanto, os três contariam a partir da mesma ótica. Quem é essa pessoa? Nós não sabemos. Essa é a tal da fonte Q, a letra Q, né? Porque Q em alemão é fonte, e essa doutrina nasceu justamente dentro da teologia alemã. Então nós não sabemos quem é a pessoa que contou para eles a história que os três relatam nos evangelhos. Mas existe ali uma fonte Q, e essa fonte, que é conhecida como fonte Q, teria então contado, e eles, dentro de cada uma das suas ênfases, teriam recontado a história. Por isso, os três primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. E aí eu vou mostrar para vocês agora um gráfico aqui na tela que você pode acompanhar. Esse gráfico ele vai mostrar os trechos que há de similaridade e pontos em comum entre os evangelhos. Tem algumas histórias que só aparecem em um, há histórias que só aparecem em outro, e há histórias que aparecem em dois, há histórias que aparecem nos três. Então esse gráfico vai mostrar o quanto eles são próximos e eles não são. Uma sugestão de estudo é justamente essa, de que você, quando estiver lendo os evangelhos, faça isso. Lê uma história de Jesus em um, procura a mesma história em outro, e aí procura a mesma história no terceiro. Ah, pastor, mas como que eu vou achar? É muito fácil. 99% das Bíblias vão trazer isso. Se você abrir a sua Bíblia agora, você vai ver que por exemplo, cada parábola ou cada fato de Jesus vai ter ali o seu títulozinho. E normalmente entre parênteses, ou embaixo, ou com uma nota de rodapé, ou ao lado, vai trazer a referência onde isso está no outro evangelho. Então, quando você ler nos evangelhos a história de Jesus, vá lendo nos outros evangelhos também. Na faculdade, quando a gente está avaliando a pregação de um seminarista, o esboço de um seminarista, nós olhamos muito isso, né? Se ele, ao contar, por exemplo, um determinado trecho de Jesus, ele vai usar, ou uma determinada questão sobre Jesus, ele vai usar sempre o mesmo livro da Bíblia, ou ele vai fazer esse diálogo entre os sinóticos. Uma boa exposição do Novo Testamento, ela normalmente não fica num livro só, ela vai contando um pouco de Mateus, depois um pouco de Marcos, um pouco de Lucas, e, quando possível, um pouco de João, porque João não é sinótico. Então verificar, né, de um no outro, ou entender a ênfase de um no outro, é uma forma de estudo das Sagradas Escrituras, especialmente da figura de Jesus. Por que eu estou trazendo isso? Porque a história de Jesus ela é incrível, ela é apaixonante, e muito embora Jesus não tenha deixado nada escrito, o seu legado como história é fenomenal.
nós não temos dúvida de quem Jesus era, da sua natureza divina, de que Jesus realmente era o Filho de Deus, mas entender a sua história é uma forma de caminhar com Jesus. A Bíblia vai mostrar a noiva, a igreja como uma noiva, e Jesus à espera do seu noivo, que é Jesus. E se é uma noiva, ela tem que namorar com o seu amado, ela tem que conhecer o seu amado. Por isso que é tão importante para a igreja entender quem é Jesus, conhecer mais da figura de Jesus, até para a gente não ser tão facilmente enganado. Tem gente que diz, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, e na história dele não está. E ao mesmo tempo tem coisas que Jesus fazia que a gente às vezes não se lembra. Jesus muitas vezes era uma figura um pouco mais radical do que a gente pensa. Todo mundo acha, a imagem que nós temos de Jesus é de uma pessoa extremamente pacífica, extremamente mansa, e ele muitas vezes não foi assim. Por exemplo, com os vendilhões no templo, com os homens que vendiam os animais no templo ali para sacrifício. O que acontecia? Você, por exemplo, você comprava numa feira fora, longe do templo, você comprava uma pomba por dinheiro. Chegava lá, como as pessoas deixavam para comprar no templo, chegava lá, era 50 dinheiros, porque aí eles aproveitavam que a pessoa estava ali, se aproveitavam disso. E Jesus está dizendo, ei, vocês, tudo bem vocês venderem aqui pelo justo, mas isso que vocês estão fazendo, vocês estão transformando esse que deveria ser um local de oração e de penitência, no sentido de reconhecimento dos pecados, vocês estão transformando isso daqui num local de ganhar dinheiro. O propósito da existência do templo não é esse. E aí Jesus tem uma atitude bastante radical com eles. Outra imagem de Jesus, Jesus jamais abandonaria alguém. Já vi inclusive pregador dizendo isso. Jesus jamais abandonaria alguém na caminhada. Peraí, e o jovem rico que chegou para ele e Jesus disse, vende seus bens e vem comigo. E o jovem se entristeceu e não foi. O que aconteceu? Qual é a atitude de Jesus a partir dali? Então, conhecer bem quem é Jesus faz com que aumentemos em nós, primeiro, o nosso conhecimento do amado, mas também a nossa capacidade de entender o ser humano, entender por que muitos às vezes se afastam de Deus e assim também ter estratégia para resgatar essa pessoa, porque no fim das contas todos nós somos carentes da misericórdia divina. Por isso o meu intuito, o meu anseio é justamente que a cada dia mais você se apaixone pela Bíblia. Vamos lá? Senhor, eu queria colocar nas suas mãos cada uma das pessoas que está assistindo o nosso estudo hoje, que elas realmente possam olhar para as Escrituras, especialmente para os Evangelhos, e compreender o texto que ali está, que o texto possa se tornar vida, se tornar vivo na vida de cada um, possa tomar a direção da nossa vida e que nós possamos caminhar cada dia mais segundo a sua vontade e em direção ao seu querer. Vimos hoje que uma das imagens de Jesus, uma das representações de Jesus é do servo perfeito. E assim que nós desejamos ser. Nós queremos reconhecer aqui realmente a realeza de Jesus, a sua real identidade, a sua origem real. Nós queremos reconhecer aqui que Jesus carregou sobre si as nossas dores e como homem perfeito cumpriu a ação, cumpriu a lei e por isso somos isentos de cumpri-la, assim como a tua palavra diz que por um homem entrou o pecado, é pelo homem perfeito Jesus, no cumprimento da lei, que o pecado sai do mundo e assim nós podemos vencer o pecado, mas nós também reconhecemos, como no texto de João, a autoridade divina, reconhecemos que Jesus é sim Filho de Deus, tem sua origem divina, é o Filho amado do Pai, é nele que Deus encontra prazer e que nós possamos ser, como o próprio significado da palavra cristão,
pequenos cristos na vida das pessoas que nos alcançam, pequenos cristos na vida das pessoas que interagem conosco. Desde já eu abençoo a vida de cada um, para que essas pessoas possam realmente assumir esta identidade de cristão sobre a sua vida e possam caminhar mais desejosos de te conhecer ainda mais. É o que eu te peço e desde já agradeço no nome daquele que é a razão da nossa existência e do estudo de hoje, Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e continue acompanhando nossos estudos. Tchau, tchau.